galera, boa noite. Enfim, estava dando uma olhada aqui no título da palestra que eu criei. Era uma palestra assim, para causar um impacto, mas quando eu li depois eu falei, pô, o pessoal vai pensar que lá no Passeio Direto é a doideira, né? Caos, incerteza, enfim. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui o passador de slides. Vamos lá. Então, primeiro, assim, eu vou fazer falar um pouco sobre liderança, tá? Mas a gente vai fazer uma breve passada aqui, só para vocês terem uma noção um pouco do meu background. Então, eu sou engenheiro de computação, sou formado lá na PUC-Rio. Me formei, quer dizer, na verdade eu entrei em 2008, me formei em 2012. Sou cofundador e CTO do Passeio Direto, enfim, acabo pegando produto e tecnologia, então CPO, CTO. Sou cofundador também do festival Hack Tudo, estou aqui ajudando na curadoria das palestras. Em 2018, no ano passado, eu e o Rodrigo, meu sócio do Passeio Direto, a gente foi aprovado na Endeavor. Então, a Endeavor é uma instituição sem fins lucrativos que reúne empreendedores de alto impacto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E também, esse ano, eu tive a grande oportunidade de fazer um curso lá em Stanford, que assim, é uma experiência fantástica também. Acho que só de estar pisando lá, onde as grandes mentes saíram, enfim, para criar empresas gigantes, para mim foi extremamente inspirador. Assim. Então, obviamente que ter a oportunidade de estudar lá é muito difícil, mas quem vislumbra ir algum dia para lá, sim, eu recomendo 100%. Então, esse aqui é um pouco do meu background. Opa, foi 2. Então, dando background um pouco do Hack Tudo. O Hack Tudo ele começou em 2014, então só para vocês terem um contexto, com uma maratona de programação. E isso aconteceu lá na PUC-Rio, que era a faculdade onde eu estudava. E a ideia, assim, a faísca que foi, tipo assim, a gente quer organizar uma maratona de programação, e eu tive essa ideia, e aí quando eu fui pensar, falei, cara, eu não consigo organizar um evento, né? Eu não tenho essa capacidade porque eu sou programador, né? Na época, enfim, não tinha noção de nada, hoje eu também não tenho noção de muita coisa, mas enfim. Então, assim, eu fui atrás de uma pessoa, e eu tive a sorte de conhecer o Miguel Coker, que é o grande responsável por toda essa produção aqui, fantástica. Então, eu acabo trazendo a parte mais de tecnologia, mas ele que é responsável por isso tudo aqui. Ele e a equipe da Araucária, que está todo mundo de parabéns aí, muito obrigado. Salva de palmas aí para a Araucária, por favor. E aí essa maratona ela foi crescendo, a gente fez em 2015, ela foi crescendo, em 2017 a gente teve a vontade de transformar ela numa maratona de programação em uma coisa muito maior, tornar um festival de cultura digital. E aí foi aí que no ano passado a gente saiu lá da PUC, que estava ficando muito grande, a gente veio para a Cidade das Artes, e foi a primeira vez que a gente fez evento maior, que tinha não só maratona, mas batalha de robô, corrida de drone, tinha um monte de coisa, e foi uma experiência fantástica, assim, esse ano está sendo fantástico novamente, mas esse é o Hack Tudo. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, e vai ser muito mais um aprendizado da Passeio Direto, que enfim, a startup que eu cofundei. Só de curiosidade, alguém aqui já ouviu falar no Passeio Direto? Porra, maneiro. Alguém já usou o Passeio Direto? Porque tá, uma galera também, maneiro. Enfim, no começo, quando eu perguntava, tinha 2 pessoas que levantavam a mão, né? 2 pessoas que trabalham na empresa, minha mãe, que estava ali no fundo, mas enfim. Então, beleza. Assim, quem não conhece o Passeio Direto, resumidamente, assim, muito fácil de explicar. Pensa o Facebook é uma rede social, LinkedIn é uma rede profissional, e a gente é a rede de estudos. Então, esse que é o Passeio Direto, explicando de forma muito simples. Então, as pessoas entram, se conectam, trocam material de estudo e por aí vai. Então, a gente é a maior rede de estudos do Brasil. E esse aqui é o nosso time lindo. Enfim, eu estou ali meio atrapalhando um pouco, mas enfim, o time é muito bonito. E a ideia daqui hoje é a gente falar um pouco sobre aprendizados de liderança que eu tive em experiências práticas ao longo de todo esse tempo no Passeio Direto. Então, a gente fundou em 2012, então já tem um tempo aí de casa, e pensei que posso fazer uma palestra extremamente teórica, trazer aqui coisas que vocês já estão vendo na internet, no YouTube, mas eu resolvi fazer uma coisa meio diferente, que era contar várias micro-histórias de toda essa nossa jornada até aqui, e o que cada uma dessas histórias ensinaram para a gente. Então, vai ser um pouco engraçado, porque vão ter coisas trágicas aqui, mas eu acho que isso dá um pouco de vivacidade aqui no nosso papo. Então, e se der tempo aqui no final, eu também abro para perguntas também. Então, beleza. Então, esse vai ser o papo aqui sobre lideranças, sobre essa experiência no Passeio Direto. Então, vamos lá. O primeiro passo, assim, eu estava tentando pegar um pouco da época antes do Passeio Direto. O que eu vivi durante a minha vida que eu consegui identificar como um diferencial que isso poderia ter me dado para conseguir chegar onde a gente está chegando, que é, enfim, criar uma empresa, crescer
ter um monte de gente trabalhando junto com a gente, que está causando muito impacto. E quando eu olhei para trás, assim, eu só consegui enxergar várias aleatoriedades, tá, gente? Então, assim, para vocês terem noção, eu comecei lá quando eu era menorzinho, eu era e-gamer, jogava campeonato pra caramba, viajava o Brasil inteiro para poder jogar campeonato de CS na época, né? Enfim, versão bem antiga aí. E aí, depois disso, tudo a ver, eu virei malabarista de festa rave, tá? Bem estranho mesmo, tá, gente? Eu ganhava dinheiro com isso, cuspia fogo, cara, 4, mas enfim. E aí, depois disso, naturalmente, eu ia virar DJ, tudo a ver. E aí, pô, um DJ malabarista que jogava games, naturalmente tinha que fazer engenharia de computação na PUC-Rio lá. Então, para vocês verem, não tem nenhuma, enfim, nada aqui, tipo, sou empreendedor desde pequeno, vendia docinho lá no sinal, nada disso, tá? Então, e como todo cara que faz crossfit tem que falar de crossfit, eu também faço crossfit também, que nem o viciado. Então, o que é um CTO de uma empresa que é malabarista de festa rave, faz crossfit, não tem nada a ver, né? O CTO, pô, o cara nerd, não sei o quê, então a galera fica fazendo piada comigo o tempo todo. Mas, enfim, e eu tentei olhar o que tinha em comum entre todas essas fases da minha vida. E o que eu percebi foi que todas essas fases da minha vida eu fazia tudo com muita intensidade. Eu era obcecado em cada uma dessas fases, treinava pra caramba lá o meu CS quando eu jogava, quando era malabarista eu treinava pra caramba também, quando era DJ também, na faculdade da PUC também, eu trabalhei muito desde o começo, desde o primeiro período de faculdade, e, naturalmente, estou levantando peso pra caralho aqui. Então, porra, caralho. E aí, então, assim, isso, quando eu consegui enxergar todas essas fases da minha vida, eu vi que isso trouxe um diferencial para mim. Que quando eu tenho um time junto comigo, e eles veem que eu estou ali, que nem um maluco, trabalhando pra caramba, eu consigo ganhar muito mais respeito desse time e conseguir trazer eles nadando muito mais na mesma maré comigo, assim, do que uma pessoa que, às vezes, não se sacrifica tanto. Óbvio que eu não estou fazendo aqui apologia para as pessoas trabalharem insanas 80 horas semanais e se matarem, mas assim, o fato é que isso tem um diferencial. Então, o meu primeiro aprendizado que eu tive sobre liderança é que você ganha respeito da equipe, sim, se você trabalhar duro e de forma inteligente. Então, não sou fã de natação, não sou fã de basquete, mas eu sou fã de tentar entender pessoas que se sobressaíram muito. E o que elas fizeram para poder chegar lá? Pô, Michael Phelps é bizarro, ganhou tanta medalha. Eu falei, cara, eu preciso entender o que esse cara fez para poder chegar onde ele chegou. Kobe Bryant, mesma coisa também. E, cara, esses caras trabalham muito. Esses caras treinavam muito mais do que todo mundo. Michael Phelps, ele com 6 anos de idade, começou a nadar. E ele não nadava tipo de segunda a sexta, não. Ele nadava de segunda a domingo. De segunda a segunda. Ele não descansava. E aí, quando você usa isso em esportes que tem em time, ou você usa em empresas, você ganha muito time. Porque quando você vê uma pessoa que está ali dando duro, se sacrificando, o time vai entrar muito mais junto contigo. Então, não é porque eu sou fundador de empresa, dentro do Passeio Direto também eu enxergo algumas pessoas que, quando entraram, se sacrificaram muito mais, e essas pessoas ganharam respeito muito rápido. Então, esse foi um aprendizado que eu tive ao longo da minha vida e também no dia a dia lá dentro da empresa. Então, assim, como eu falei, você tem que liderar, por exemplo. Tem um livro também que é extremamente conhecido, que é o Outliers, que ele fala muito sobre essa coisa de o quanto que a pessoa precisa ser talentosa, o quanto que a pessoa precisa se esforçar. E ele traz muito isso, que os caras que a gente acha que são talentosos, na verdade, não. Esses caras treinaram muito mais que os outros. E uma coisa muito importante também é que trabalhar duro só não é o suficiente. Você precisa trabalhar de forma inteligente. Porque, às vezes, você está ali trabalhando que nem um maluco, mas você não chega a lugar nenhum. Então, é muito importante você, às vezes, dar o passo para trás e ver se está indo na direção certa. Então, esse aí foi o meu primeiro aprendizado sobre liderança, que ganhar respeito da equipe trabalhando duro de forma inteligente. Segundo aprendizado, contar um pouco a história lá do começo do Passeio Direto, que é questionar a teoria e quebre as regras quando necessário. Né? Esse é o aprendizado 2. E eu vou contar a história que exemplifica aí esse aprendizado. Lá em 2012, quando a gente fundou a empresa, a gente levantou o capital, a gente levantou um investimento, só que o nosso investimento ele tinha uma meta onde ele só ia dar a segunda metade do investimento se a gente batesse essa meta. Então, deu metade do dinheiro, falou, eu vou te dar outra metade se vocês conseguirem bater a meta, que eu acho que na época eram 300 mil usuários, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? A gente falou, 300 mil usuários, para quem não tem nada, vai ser difícil pra caramba, né?
E aí, quando a gente lia todos os livros que falam sobre Lean Startup, você precisa começar pequeno, prova ali dentro, de repente, uma universidade, depois você vai para outra. A gente estava lendo aquilo lá, mas a gente falava, cara, se a gente não chegar em 300 mil usuários, a gente não vai conseguir o dinheiro e talvez a gente não consiga chegar a lugar nenhum. Então, a gente ficou nesse ponto ali de, cara, vamos pisar lá no Lean Startup lá e vamos tentar crescer que nem um maluco para poder conseguir a segunda metade do investimento e continuar crescendo. E aí foi isso que a gente fez. Acabou que a gente conseguiu fazer um Growth Hack lá. Na época, a gente fez uma integração com a Facebook App, com a API lá do Facebook, de invite. Hoje em dia não tem nem mais isso, tá, gente? Então, eles cortaram todos esses acessos. Mas a gente fez um negócio lá que spamava todo mundo. A pessoa cadastrava num passeio direto, mandava uma notificação no Facebook de todos os seus amigos. Todo mundo. O cara clicava um botão assim, ó, pum, tinha, sei lá, se tinha 1000 amigos, 1000 notificações para a galera. E aí todo mundo ficou sabendo no passeio direto. Óbvio que no começo o produto não era bom, então as pessoas vieram, mas depois elas saíram naturalmente. Então, mas o que foi legal, enfim, no final o Lean Startup estava certo, né? Mas assim, o ponto é o seguinte, a gente conseguiu chegar em 200 mil usuários num espaço muito curto de tempo. E o que foi bacana é que, tipo assim, a gente falou, cara, a gente não chegou em 300, mas chegou em 200. E os investidores falaram, pô, não, beleza, você provou demanda, então a gente consegue dar o próximo passo, a gente conseguiu a segunda parte do investimento, e a gente pegou e melhorou o produto depois e foi crescendo. Então, esse foi um aprendizado que a gente teve, que às vezes a gente tem que questionar qual é a teoria e quebrar as regras, né? Porque, enfim, às vezes você precisa dar um passo que não é muito lógico, né? Então, é um pouco isso. Os planos nem sempre acontecem como esperado, tem que se adaptar ou você vai morrer, e tem que saber como lidar com perda também. Então, esse aí foi o nosso segundo aprendizado lá em 2012, quando a gente fundou a empresa. Esse daqui, esse aprendizado 3, que é constantemente desenvolva suas fraquezas como líder, tem uma foto aí minha na conta corrente, que é na Globo News. Isso foi uma história meio doida também, que o meu sócio, Rodrigo, ele é um cara que fala muito melhor do que eu, naturalmente, porque, enfim, ele é o CEO da empresa, só que lá no começo ele teve que viajar, teve que fazer alguma coisa que ele não podia ir numa entrevista que chamaram a gente da Globo News. E era uma entrevista que, enfim, eu falei, cara, não tenho experiência, nunca falei em público, enfim, faculdade de engenharia de computação, você não apresenta trabalho, não faz nada. Aí eu falei, pô, não sei se eu vou, vai ser meio difícil para mim. E aí ele falou, não, você tem que ir, pô, Globo News, é importante pra caramba e tal. Eu falei, pô, beleza, vamos embora. Então eu vou. E aí ele falou assim, só tem um detalhe, é ao vivo. Aí eu falei, caraca, ao vivo? Beleza, vamos embora. E aí, um dia lá na entrevista, vem o carro da Globo News para me buscar, e aí ele chega atrasado, e aí quando você chega atrasado, a transmissão não espera, né, tá ao vivo, e aí eu chego lá, tipo, era 7h30 da noite que começava. Quando eu chego lá no estúdio, era 7h29, saí correndo pelo corredor, quando eu ia entrar, 7h31, o cara falou, não entra não, já começou. Aí tava lá dois caras e uma cadeira vazia, que era minha. E aí o cara falou, não, peraí, quando a gente fizer o take aqui, virar para cá, pum, tu entra ali. Aí foi tipo aquele negócio, né? Tá ali a cadeira vazia, pum, apareceu ali do lado. Mas, enfim, sentei lá na cadeira, e aí o cara do meu lado era um economista, os caras começaram a falar sobre a crise do petróleo na Europa. Eu lá, 2012, acabei de sair da faculdade de engenharia de computação, cara, tá perdido no mundo. Falei, fudeu, mano, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí, enfim, no final das contas, o cara mudou o assunto para falar de startups e tal, e aí as coisas saíram, enfim, dentro do esperado, minimamente, né, pelo menos. Mas foi engraçado que no final do Conta Corrente, não sei se vocês veem Conta Corrente, mas o cara fala assim, pergunta para cada um dos palestrantes, tipo assim, das pessoas que estão lá, um tema e uma palavra. Só que aí o cara fez primeiro comigo. Ele do nada, estou aqui parado. André. Aí eu, um tema e uma palavra. Aí eu, oi? Ao vivo. Aí ele, tô vendo que você não vê a Conta Corrente, né? No final do programa a gente faz isso. Aí eu falei lá, enfim. No final deu tudo certo. Mas o que eu percebi nessa história toda no final? Eu percebi que eu tinha uma fraqueza minha, que era a parte de comunicação, e eu percebi que eu tinha que realmente me botar nas situações difíceis para aprender a me desenvolver nisso. E eu acho que todo líder precisa buscar isso, precisa buscar desenvolver as fraquezas. Então, quando você fala um pouco de competências que o líder tem que ter, comunicação, visão, teamwork, resiliência, competência, todas essas coisas,
são atributos que você precisa olhar o que você é bom, o que você é ruim, e precisa se desenvolver neles. Então, assim como eu vi a comunicação, eu comecei a me jogar em todos os eventos de palestra, de programas de televisão, para poder tentar me desenvolver um pouco nessa parte, que eu vi que era muito importante para mim. Então, esse foi um pouco um exemplo aí que eu dei uma história, mas que simboliza esse aprendizado que eu tive. Cara, eu preciso sempre estar buscando entender minhas fraquezas e desenvolver elas. Então, envolve coragem para enfrentar medos, sair da zona de conforto. Porra, botar minha foto ali fazendo peso, porra, eu fiquei pensando 500 vezes, será que eu boto isso ou não boto? Ficar com vergonha aqui pra caramba, mas enfim, botei. Então, esse tipo de coisa mesmo, se joga mesmo e vambora. E aí, aprendizado 4, um aprendizado que para mim foi extremamente importante, que é trabalhe a sua resiliência, ou melhor ainda, torne-se antifrágil. Então, não sei, alguém aqui já leu Antifrágil? Beleza, alguns aqui. O conceito de antifragilidade, melhor do que resiliência, um material resiliente é um material que você bate e ele não quebra. O antifrágil, ele é diferente. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Então, quando você fala de antifragilidade, você como pessoa precisa ser antifrágil. Você precisa saber apanhar e saber pegar essa surra e descobrir como que eu vou me desenvolver mais ainda em cima dela. Então, eu botei aqui mais essa história daqui também, que, enfim, é uma história também engraçada. Cara, só estou trazendo história trágica, tá, gente? Mas, assim, as histórias trágicas são as que trazem os maiores aprendizados. Então, num desses momentos difíceis também que eu estava lá no Passeio Direto, algum momento de falta de crescimento, pressão dos investidores, teve um momento que a gente estava muito no estresse e eu saí para poder ir no jantar lá de aniversário da minha mãe, estava na churrascaria lá comendo com ela, e aí do nada eu começo a ouvir o barulho dos talheres das pessoas, o barulho mais, tipo, detalhe, assim, e aí do nada eu começo a sentir minha mão esquerda formigando. Aí eu falei, caraca, mão esquerda formigando, coração fica aqui. Falei, mãe, estou tendo ataque cardíaco, me leva para o hospital agora. Minha mãe, desesperada, falou, não, meu Deus do céu, vamos aqui. Pum, saímos correndo, fomos para o hospital. Um amigo dela lá, que até me avaliou aqui, enfim. E ele chegou e falou assim, fez um exame e falou, cara, acho que não tem nada aqui com você, não. Me chamou no canto, longe da minha mãe, perguntou, André, você está tomando droga? Eu falei, não, pô, que tomando droga, cara? Tô trabalhando pra caramba, não sei o que lá. Falou, pô, bem-vindo ao seu primeiro ataque de pânico. Vou te receitar aqui um Rivotril. E aí, com 24 anos de idade lá, eu já estava tomando calmante. Então, assim, isso é uma vida de empreendedor. Óbvio que, assim, eu estou falando de liderança aqui, mas vem muito lado de empreendedor também, de todos os estresses da vida, né? Mas, então, assim, quando eu tive isso, eu comecei a perceber que eu preciso saber equilibrar o lado profissional do lado também mental, de saúde e tudo mais. Porque você precisa, se você quer trabalhar mais horas, você precisa saber como você vai lidar com isso. Então, foi daí que eu comecei a muito praticar esporte com mais intensidade, comecei a ter mais autoconhecimento, li sobre mindfulness, que também é um assunto extremamente relevante, que eu não vou entrar aqui, que a gente vai se prolongar muito, mas são coisas que você precisa fazer e buscar para conseguir equilibrar esse outro lado da tua vida, que é a parte de saúde mental, e física e tudo mais. Então, a minha recomendação é esse, esporte pra caramba, autoconhecimento, mindfulness. O mindset de crescimento também está muito ligado com a antifragilidade, que é você, na adversidade, em vez de você se fechar, você vai pensar como que eu posso dar o meu próximo passo para poder aprender e crescer. Então, esse aí foi um aprendizado 4 como liderança. Então, todo líder vai passar por momentos difíceis, vai ser difícil pra caramba, e você precisa saber lidar com isso. Então, esse daí é o meu aprendizado 4. Aprendizado 5, apreciar, lidar com conflitos e pensar sobre todos os pontos de vista. Teve um momento no Passeio Direto também que foi um momento de descobrir o que a gente ia fazer como modelo de negócio, a gente estava tentando uma coisa, outra, e aí até que chegou um momento de decisão que a gente falou, cara, será que a gente vai construir um plano, uma assinatura, onde os estudantes vão ser cobrados também? Aí a gente ficou naquela indecisão toda, porque o Passeio Direto sempre foi gratuito, e aí as pessoas começaram a falar, né? Enfim, a gente estava numa retrospectiva, que era numa reunião para quem não sabe, retrospectiva é uma reunião que o time fala o que está bom e o que está ruim, e você bota o post-it, né, no quadro, botando o que está bom e o que está ruim. E aí o cara, na hora de falar o que está ruim, ele pegou o post-it em branco e, pum, botou no quadro. Aí eu falei, pô, fulano, vou falar o nome dele aqui. Mas assim, ele falou, por que você botou o post-it em branco?
Aí ele falou assim, André, sinceramente, a gente não sabe para onde a gente está indo. Eu acho que a decisão de cobrar cobrar o estudante é errado, vai contra a nossa missão, e eu acho que você está errado. E a gente está viajando, a gente está indo para o lugar errado. E aí, quando ele falou isso, o time todo começou a concordar com ele, falar, realmente, isso aqui não está indo para lugar nenhum, está tomando a decisão errada. E aí, como é que você vai para casa ouvindo isso tudo e você começa a refletir realmente? Será que eu estou tomando a decisão certa? Tipo, será que assim, eu estou realmente viajando? E olhando para trás hoje, assim, eu acho que o grande aprendizado que eu tive com isso, que essas discussões difíceis, elas são importantes para o crescimento da empresa e do time. Você precisa apreciar, lidar com esses conflitos, porque são neles que você consegue crescer mais, descobrir, às vezes, um caminho C, tem um A, tem um B, você descobre um C que é muito melhor e continua crescendo. Então, apreciar e lidar com o conflito é extremamente importante e todo líder precisa estimular isso. Então, no final, olhando para trás, foi isso. Assim, eu acho que foi muito importante essa discussão e no final, assim, a gente estava numa decisão de modelo de negócio. Cara, se a gente não conseguir acertar o modelo de negócio, a empresa também morre e aí o usuário não vai ter nem nada de graça, nem pago. Então, ferrou, né? Então, a gente tem que conseguir, às vezes, tomar decisões difíceis. Então, esse aí foi o aprendizado 5. Então, assim, opiniões diferentes nos fazem aprender mais e tomar melhores decisões. Precisa levantar todos os fatores e tomar uma decisão objetivamente. Deixar as pessoas falar pra caramba, para depois você ser o último a opinar, porque às vezes você vai lá e já joga a tua opinião e você induz todo mundo a seguir a tua direção e você, às vezes, não tem uma opinião ali que poderia te levar para um caminho melhor, né? Então, isso aí são as dicas que eu dou. E aí, assim, o aprendizado 6 não tome decisões cedo demais nem tarde demais. Esse daqui é o Colin Powell, que é um cara do exército americano. Ele tem essa regra do 40-70, que você precisa colher informações até ter entre 40% a 70% de certeza que esse caminho que você quer tomar é o caminho certo. Se você tomou a decisão com menos de 40%, quer dizer que você tomou a decisão rápido demais e você não colheu informação suficiente para tomar a melhor decisão. E se você passou dos 70%, quer dizer que você demorou muito. Você ficou ali tentando validar e aquele negócio nunca saiu do lugar. Óbvio que isso aqui não é um negócio objetivo, assim, é para ter uma noção que você não pode demorar muito e você não pode ir muito rápido. Porque, às vezes, lá no passeio direto, lá no começo, a gente ficava anos e anos tentando validar a hipótese de não sei o que lá, e olhar dado, e demora um mês, demora 2 meses, e você olha para trás e você fala assim, cara, a gente está esperando que Deus venha do céu e fale assim, vai para cá, sacou? Tipo, não vai, entendeu? Você não vai ter nunca você vai ter 100% de certeza que uma direção é a direção certa. Então, você precisa saber lidar com isso, você não pode ir muito rápido nem muito devagar. Então, esse aí é um pouco o aprendizado que a gente teve, que é nunca tomar decisão cedo nem tarde. Então, você nunca vai ter certeza sempre que é o caminho certo, e o maior risco é você ter um medo de decidir por causa da incerteza de qual é o caminho certo, e você tem que tentar levantar o máximo de informações possíveis no espaço de tempo que você tem. Então, esse aí é um pouco o aprendizado que eu tive. E aí a gente vai para o aprendizado 7, que aprenda a gerir o seu tempo ou você não conseguir gerir nada mais. Teve uma época no PD também que a gente queria ter muito mais gestão horizontal, sabe? Que ninguém aqui é tipo chefe de ninguém. A gente quer, todo mundo horizontal e todo mundo pode fazer o que quiser. Só que quando a gente vai crescendo a equipe, chega um momento que, no meu caso, que eu estava com uma porrada de gente, tipo desenvolvedor, de product manager, chegou uma hora que eu falei, cara, eu não estou conseguindo mais dar conta. Eu estava trabalhando tanto, tudo estava engargalando em cima de mim, e eu virei um gargalo da empresa e a gente não conseguia andar para frente porque tudo dependia de mim. E aí foi aí nesse momento que a gente começou a pensar, cara, não, a gente precisa criar uma estrutura, hierarquizar um pouco a empresa, criar as lideranças sim, porque são importantes para dar as responsabilidades, autonomias, e isso foi um movimento que a gente fez. Porque no final, eu entendi que, cara, o meu tempo ele é limitado. O empreendedor, quando começa a empreender, você é a empresa inteira praticamente, mas num círculo que é a empresa, o empreendedor é 90% desse círculo. E aí, conforme a empresa cresce, você vai virando um círculo menorzinho desse todo. E isso até uma mentoria que eu tive, que eu aprendi isso. Assim, ela falou, cara, André, você precisa conseguir crescer a empresa a um ponto que, se você sair dela, ela continua operando da mesma forma. E ela falou isso para mim, falou, cara, se você sair agora de férias durante 30 dias, você acha que tudo vai estar rodando perfeitamente? Eu falei, meu Deus, vai explodir tudo.
Ela falou, cara, a sua função deveria ser, na utopia, conseguir chegar, cara, você sai da empresa, as coisas continuam operando da forma melhor possível. Então, foi isso que eu aprendi. Eu falei, cara, a partir de agora, eu vou tentar desenvolver as pessoas, dar responsabilidades e autonomia para que elas continuem crescendo e executando, seja lá o que tiver que executar. Então, a gerência do tempo de um líder é uma das coisas mais difíceis de fazer e mais importantes. E aí, formas de fazer isso. Você tem que priorizar muito bem o que você vai fazer, porque sempre vai ter mais coisas do que você consegue fazer. Você precisa saber delegar. Boa, delegar é difícil pra caramba. Acho que todo dia que passa no PD eu aprendo a delegar mais, assim. Porque assim, a sua ação primária é sempre tipo assim, vem um problema, você pum, já começa a resolver. Hoje em dia, você tem que receber o problema e falar, não, cara, isso aqui, pô, vai para essa pessoa tal, ou esse negócio aqui eu vou matar, não vou nem jogar para o outro lado, e por aí vai. Você precisa ter essa noção de como delegar. Criar agenda para as coisas, saber descansar também, porque a produtividade é muito importante. E aí você precisa descobrir e criar seu tempo produtivo. Então, durante o meu dia na empresa, eu sei que eu sou sempre muito interrompido. Tem muitas reuniões, coisas imprevistas que acontecem fora do plano. E aí o que eu faço, por exemplo, cara, eu chego cedo na empresa, porque eu sei que eu tenho 3 horinhas ali na manhã que, cara, ninguém vai me interromper. E eu consigo fazer o que eu quero fazer, que eu considero estratégico para a empresa. Então, seja lá qual for o artifício que você for fazer, você tem que criar seu tempo produtivo dentro da empresa, onde você é o dono do teu tempo, e não as pessoas são dono do tempo de vocês. Então, é mais ou menos isso. Então, aprender a gerir o tempo é muito importante. E aí, assim, o aprendizado 8, que é a boa liderança, está mais relacionado ao poder de persuasão do que de autoridade. E aí tem um elefante e um hipopótamo, eu vou explicar o que é isso. O elefante é fofinho pra caramba, enfim. Mas isso foi um professor lá de Stanford que eu fui, que ele falou sobre isso. Era uma aula de persuasão, né, de como é que você consegue que um time siga o caminho que você pensa que é o certo. E é até muito doido, tá, gente? Porque essa aula parece quase como uma manipulação. Tipo assim, eu quero seguir para esse caminho, eu consigo convencer você que o que eu acho é o certo. Então, às vezes, você está levantando investimento, você vai conversar com o investidor, é quase como se estivesse entrando na cabeça do cara para você convencer ele do que você quer fazer, entendeu? Então, é um negócio bem doido, assim. E o segredo para isso é você ouvir muito e falar pouco. E por isso que é o elefante e hipopótamo, foi o que o cara falou. Falou, André, você precisa ser um elefante, não um hipopótamo. Você precisa ter orelha grande, boca pequena, e não ter a boca grande e orelha pequena. Então, tipo assim, você precisa saber ouvir muito. Então, quando você quer persuadir alguém, você precisa fazer muitas perguntas e não ficar falando. Então, pô, você quer seguir esse caminho tal, você pergunta, e o cara não está concordando com você. Você pergunta, mas por que você não está concordando? Ah, por causa disso. Ah, eu me preocupo com isso, com isso, com isso. E aí você vai coletando todas essas informações e você formula uma tese para depois você voltar e tomar aquela decisão. Então, eu até brinco com uma pessoa lá do meu time que eu vim com uma proposta, uma ideia, e ele não concordou. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer várias perguntas para poder entender o porquê que ele não concordou. Ah, porque eu acho isso, 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 isso. E aí, assim, eu tenho que ouvir ele, por que ele está achando por que ele está contra. Porque às vezes também, quando eu ouço, tipo assim, eu falo, cara, não, realmente, você tem razão, eu vou mudar de caminho. Agora pode ser que eu também não seja convencido. Então eu ouço muito qual é o ponto de vista dele, para depois eu vir formular uma proposta e conversar com ele novamente. Então é mais ou menos esse caminho. Então, assim, a persuasão, a boa liderança, ela está muito mais ligada a esse poder de você conseguir persuadir pessoas do que você ser autoritário. Porque quando você tem que tomar uma decisão, você tem esses dois caminhos, né? Você pode chegar e falar com o teu time assim, você tem que fazer porque eu estou mandando, tipo, vocês não concordam, mas é esse caminho que você tem que seguir. E aí, assim, beleza, você vai conseguir fazer o que você quer, mas no final você vai ter o time todo fazendo um negócio, indo contra a maré. Ou você pode tentar conversar com o seu time, conseguir persuadir ele para que todo mundo navegue na mesma direção. Então, eu diria que essa boa liderança é muito mais persuadir. Você ter esse poder de vender um sonho do que você estar lá e mandando o cara fazer alguma coisa. Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, perguntas são o segredo da persuasão. Então, fazer muita pergunta, ouvir muito e falar pouco. Seja um elefante, não um hipopótamo. Ter o buy-in da equipe é muito melhor do que você chegar e falar alguma coisa com obrigatoriedade, né? E aí o aprendizado 9, chegando quase aí no fim, são 10 aprendizados, torne menos um hábito. Então, quem é engenheiro aí deve ter ouvido já falar no KISS, que é o Keep It Simple Stupid, que é você manter todas as coisas mais simples possível, porque é muito comum em engenharia você construir um monstro para resolver um problema pequeno, né? E durante a empresa do PD, cara, eu vi infinitos momentos
que a gente fazia um caminhão para poder resolver um problema pequeno, ou a gente criava 500 objetivos e quando você ia ver, tá todo mundo perdido porque não sabia para onde ir. Tem vários momentos que a gente sempre faz a mais e nunca menos, né? Então, eu acho que é uma intuição que todo mundo tem de que sempre desenvolver mais funcionalidade vai resolver o problema, criar mais objetivos vai resolver o problema, onde, na verdade, não. O difícil é você fazer simples, fazer pequeno, e escolher muito bem as coisas. Então, é um pouco disso, criar menos objetivos para a sua empresa, para a sua equipe, ter menos reuniões, ter menos produtos, menos slides, contratar menos pessoas e ter pessoas muito melhores. Então, são alguns objetivos, são alguns exemplos que eu estou falando. E com isso, com esse tempo que você tem extra, você entrega as coisas com mais qualidade, mais objetividade, mais eficiência, alinhamento e mais simplicidade, por fim. Então, torne menos um hábito. Assim, eu acho que isso aí é um aprendizado que eu tenho e levo muito para a vida. E aí, por fim, a confiança é a base para um time de alta performance. Confiança é a palavra-chave disso aqui. Enfim, quem nunca leu o livro que, enfim, saiu agora recentemente, está todo mundo falando muito, que é o Trillion Dollar Coach lá do Bill Campbell, que foi o coach lá do Steve Jobs, do Eric Schmidt, enfim, de vários líderes gigantes lá do Vale do Silício. E ele traz muito isso, assim, do poder da confiança na equipe, que consegue impactar e gerar muito mais resultado na empresa de forma geral. E aí, essa imagem do apocalipse aí, para quem não sabe, todo ano na empresa tem sempre o dia do apocalipse, que é o dia que dá tudo errado. E esse foi um momento que a gente viveu, por exemplo, em setembro agora do mês passado, onde eu estava indo para casa um belo dia normal, como qualquer outro, e eu recebo uma ligação do meu sócio, do Rodrigo, falando, preciso de uns dados aqui para amanhã, 8 horas da manhã, que tem um investidor, não sei o quê, precisando de não sei o que lá. Aí fala, beleza, quando chegar em casa de noite, eu faço esse negócio e entrego para você. E aí, beleza, estava no carro. Quando passa, 10 minutos, liga o meu head de engenharia falando que, André, o nosso site está sendo atacado, tem um cara mal intencionado tentando derrubar e fazendo coisas, enfim, que estão gerando problema aqui para a parte de tecnologia. E foi um negócio assim, foi um negócio agressivo a tal ponto que a gente teve que até tirar o site do ar rapidamente para fazer uns ajustes e voltar. E aí, falei, caraca, assim, eu estava no carro, tudo... Aí, tá, beleza, vai resolvendo aí que eu vou ver o que eu tenho que fazer. E aí, passou mais 10 minutos, eu recebo uma ligação da minha mãe, falando que ela tinha acabado de acidentar, pisou no tapete em casa, torceu, quebrou o fêmur e estava indo para o hospital operar de emergência. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, como é que em um espaço de 30 minutos tudo está errado, na vida profissional, na família, e assim, o que você tem que fazer quando você chega num ponto desse onde está tudo errado? Você precisa parar, sentar, racionalizar e ver, cara, decisão por decisão o que você vai fazer. E assim, o que foi o ponto que eu fiz? Eu consegui falar com o meu head de engenharia, falar, cara, resolve o problema, a bola está contigo, eu tenho que ir para ver minha mãe no hospital porque, ela escorregou, não sei o que lá. E eu consegui fazer isso de uma forma, extremamente, onde eu tinha uma confiança completa que ele resolveu o problema. E quando você consegue fazer isso, delegar um problema por completo, um problema que era grande, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas era um problema grande, e ele resolveu o problema, é o ponto onde você vai chegar, onde é o ideal. Assim. Se você tem uma equipe que você consegue confiar completamente nela, você chegou no objetivo como líder. Então, você precisa trabalhar, contratar as pessoas certas, desenvolver elas, até chegar a esse ponto. Então, foi assim, quando eu passei por esse momento, depois, no dia seguinte, eu pensei assim, caraca, eu consigo jogar esse problema completamente para frente, e eu confiei neles completamente. Então, assim, a confiança envolve você também entender, primeiro, o lado pessoal das pessoas, dos seus liderados, para depois você falar com o profissional, fazer one-on-ones regularmente com o teu time, dar feedback duro quando você precisa dar elogio também quando ele merece elogio. Então, isso tudo, esse tipo de coisa, desenvolve muito esse lado de você ter uma pessoa ali próxima que está se desenvolvendo e você começa a confiar nesse time, consegue executar bem, ele está bem alinhado contigo. Então, é mais ou menos por aí, resumidamente. E aí, por fim, enfim, extremamente importante, nunca deixe de se divertir. Quando o trabalho vira uma coisa séria e chata, vira só mais um dia de trabalho e você nunca vai conseguir tirar o máximo do teu time, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, assim, então, olhando assim, um pouco para trás, assim, muito resumidamente, olhando os 10 aprendizados aí que eu tive sobre liderança, com histórias completamente reais, nada tirado de livro, tá, gente? Foi coisas que eu vivenciei nesses últimos 7 anos.
Então, ganhe respeito trabalhando duro, questionar a teoria e quebrar as regras quando necessário, constantemente desenvolver suas fraquezas, resiliência, apreciar lidar com conflitos, não tomar decisões cedo demais nem tarde demais, aprender a gerir o tempo, persuasão, menos para tudo nessa vida, e confiança é extremamente importante para times de alta performance. Então, esse é o resumo completo dos 10 aprendizados discutíveis sobre liderança. E, assim, para a gente fechar aqui, assim, eu diria que a maior recompensa, assim, toda essa jornada empreendedora é um pouco esse give back que a gente dá, a gente chegar aqui e construir um evento desses, olhar todos vocês aqui, aprendendo coisas com pessoas aqui que estão conseguindo mandar muito bem nas empresas, fazendo produtos incríveis, e tipo assim, ir lá embaixo, poder olhar criança, sacou, em contato com tecnologia. Então, isso é uma parada que tipo assim, não tem preço nenhum, você vê o impacto que você consegue causar na vida das pessoas. Então, um pouco, o Hack Tudo é um exemplo disso. O próprio Passeio Direto também, tipo assim, a gente impacta milhões de estudantes, sacou? Educação é um dos maiores problemas do Brasil. O fato de a gente estar trabalhando nesse mercado é um diferencial gigante, sabe? Tipo assim, a gente tem no time quem está realmente querendo mudar o rumo da educação. Então, eu diria que isso é um dos principais diferenciais que a gente tem. E estou passando aqui, não está passando mais? Foi. E aí, assim, para fechar aqui, eu queria mais, tipo assim, falar um pouco isso, né? Que, tipo assim, no passado, quando eu perguntava assim, quem conhece Passeio Direto, aquilo, ninguém levantava a mão. Eu tive 2 casos recentes que eu acho que foi muito engraçado, que a gente estava no Uber falando de empresa, indo para algum canto, acho que era, não sei se era festa de final do ano, e a gente estava falando sobre Passeio Direto, e o cara do Uber lá chega e fala, cara, vocês estão no Passeio Direto, maneiro, uso vocês, eu trabalho aqui durante a noite, mas eu estudo durante o dia, obrigado, cara, não sei o que e tal. E aí, cara, quando você vê, tipo assim, cara, uma pessoa ali no Uber, assim, do nada, vindo falar com você sobre isso, tipo assim, é uma recompensa gigante, assim. E o famoso carteiro lá também, o carteiro que bateu lá no Passeio Direto lá para entregar a carta, o cara falou assim, Passeio Direto, vocês existem, cara? Existimos aqui e tal, obrigado, não sei o quê, cara, uso vocês direto e tal. Então, esse tipo de recompensa, de você ver que as pessoas, de fato, estão usando o seu serviço, ou estão aprendendo alguma coisa, ou vocês estão aqui, tipo assim, desfrutando, se divertindo no evento, eu diria que é a maior recompensa. Então, enfim, só fechando aí, esses aí são os maiores aprendizados e passando um pouco do give back aí também, de todo esse aprendizado que a gente está tendo ao longo dessa jornada empreendedora aí. A gente tem 12 minutinhos aqui, então talvez eu vou abrir aqui para algumas rápidas perguntas, e acho que é isso. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta aí sobre problemas, desastre, liderança, equipe, enfim, produto, tecnologia, qualquer coisa? Se alguém tiver aí, é só levantar a mão aqui. Bacana. Enfim, é difícil resumir lá o curso todo em pouco tempo, mas eu diria que assim, a forma que eles ensinam, que eles passam conhecimento é muito diferente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vai para uma sala de aula, você senta na turma, o professor começa a falar e termina, aí você volta outro dia, ele fala, termina, aí você faz uma prova e acabou. Tipo, lá, quando a gente foi passar essa semana lá para poder estudar, a quantidade de material que eles enviaram para a gente antes é gigante, assim. A gente tem que fazer leituras de casos gigantes. E aí, quando eu percebi, quando eu cheguei lá, eu já sabia pra caramba já. Porque, assim, eu não vou para lá, pro outro lado chegar lá nos Estados Unidos, poder estudar nas maiores faculdades do mundo, sem no mínimo, ler lá as coisas que a gente tinha que ver. E aí eu senti que eu já cheguei lá extremamente preparado. E aí a aula é extremamente dinâmica, assim. O professor está sempre jogando perguntas para os estudantes, é uma troca, tipo, gigante. E isso foi um momento muito construtivo, assim, porque você percebe o quão essa troca de ser uma aula, um aprendizado que vai para os dois lados é importante e diferente no modelo de educação aqui do Brasil. Então, até uma das aulas que foi extremamente interessante tinha uma aula que era tipo de pitch para investidor. E os caras trouxeram um empreendedor e um investidor que eles estavam, de fato, o cara estava procurando investimento, e o professor e o investidor estava querendo investir, e eles juntaram na sala de aula
e os estudantes estavam todos ali em volta, eles nunca tinham se visto, e o cara começou a fazer o pitch na frente da turma toda para o investidor na nossa frente também. E aí, todo momento que o cara ia falando, o investidor ele parava e tipo, tá, não, beleza, agora espera um pouco. Aí ele explicava para a turma o porquê que ele perguntou aquilo, o porquê que ele falou aquilo, para poder você entender qual o mindset do investidor, por que ele está fazendo aquela pergunta. Então, esse eu diria que tipo assim, é um dos grandes diferenciais que a gente viu lá. Assim, essa dinamicidade de você estar ali vendo ao vivo como é que funciona o negócio e não só uma coisa teórica, entendeu? Que você só para ficar ouvindo, entendeu? Então, eu diria que esse modelo, assim, para mim, foi um dos maiores diferenciais lá. Oi, prazer. Meu nome é Alan. A dúvida é um pouquinho longa, que eu vou ter que contextualizar um pouco o que você falou. Você disse que teve um conflito dentro da empresa porque alguém botou um post dizendo que não sabia por onde ia. Poderia ser até uma questão de problema da liderança, de não poder demonstrar isso, ou pode ser que a cultura da empresa não tivesse encaixada. Por isso estou perguntando, o seu negócio ele é um business clássico ou ele é um negócio social? Se for um negócio social que ele visa impacto, qual é o KPI que você persegue dentro da empresa? Assim, a gente é um negócio que a gente começou captando investimento e no começo, quando você não monetiza, como toda startup, você está queimando caixa, né? Então, você levanta, sei lá, X mil reais ou X milhões de reais, você tem o zero cash date, que é tipo, daqui a 1 ano vai acabar o dinheiro, daqui a 2 anos. Então, assim, ter um impacto social, pô, é legal, mas, cara, a empresa vai acabar daqui a 2 anos e tem pessoas que estão empregadas que vão estar desempregadas e a empresa ela vai terminar. E o nosso sonho de chegar aonde a gente quer chegar, que é ser uma rede de estudos global, não vai chegar. Então, a gente está diferentes fases de uma startup, você precisa sempre acompanhar coisas diferentes. Então, a vida de uma startup, quando você queima a caixa, quando você gasta mais dinheiro do que você ganha, são completamente diferentes de quando você está break-evado, né? Enfim, você chegou no break-even. Então, eu diria que, assim, pré-break-even, tipo assim, você está sempre olhando ali quantos caixas você está queimando, receita, custos, e você precisa sempre manter isso muito bem equalizado para você ter essa disciplina financeira que você vai conseguir ou chegar no break-even, ou você vai chegar num ponto que a empresa, beleza, não está break-evada, mas eu consigo, eu estou numa posição boa para poder levantar mais um round, e aí com esse dinheiro novo eu consigo talvez chegar no break-even. Então, eu diria que é mais ou menos por aí. E aí, pós-break-even, assim, cara, tipo você olhar o que é mais importante para a sua empresa no longo prazo e balanceando no curto prazo, assim, porque toda startup precisa continuar a crescer. Então, assim, tipo, se você está num ramp-up, assim, ano após ano, e você chega num ano e para de crescer, cara, vai ser um problema, porque você vai, às vezes, precisar levantar investimento, você vai precisar vender o seu sonho para alguém, tipo assim, cara, você vê uma curva assim e do nada ficar flat, é horrível. Então, você precisa ter sempre um mindset e olhar antecipadamente, tipo assim, qual é o meu próximo passo para continuar minha curva exponencial, entendeu? Então, eu diria que é mais ou menos por aí. Oi, André, aqui em cima. Tudo bem? Estou vendo. Eu quero te fazer uma pergunta sobre gestão de pessoas. Você comentou um pouco sobre como influenciar, né? Mas, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta sobre feedback negativo. Eu crio vídeos para o YouTube, eu tenho um editor de vídeos, e mais algumas pessoas trabalham comigo. E, às vezes, eu quero dar um feedback negativo, mas eu não quero que fique parecendo, tipo, eu quero que você faça só do meu jeito e ponto. Então, como que você consegue dar esse feedback sem que a pessoa... sem que fique só uma crítica, mas que a pessoa realmente queira melhorar, enxergar também o seu ponto para, tipo, vocês somarem, sabe? E não parecer que você quer zerar o dela para impor o seu. Eu acho que, primeiramente, tipo assim, feedback negativo, o número 1, você normalmente tem 2 tipos de pessoas. Você tem um tipo de pessoa que, às vezes, fica muito com medo de dar o feedback negativo porque você não quer se indispor. Isso é um problema grande. Eu já passei por isso no começo da empresa, a gente teve que demitir desligar uma pessoa. E eu comecei lá no papo do desligamento, falei. Eu estava tanto medo de falar a palavra que eu tinha demitido ela, que chegou depois de, sei lá, 5 minutos, e ela perguntou assim, André, você está me demitindo? Eu falei, tô. Então, tipo assim, você tem esse tipo de pessoa que você precisa, cara, você precisa falar a verdade, você precisa... Então, assim, a minha dica, normalmente, para esse tipo de pessoa se prepara muito bem antes, escreve exatamente quais são os bullets que você quer endereçar. Tipo assim, pô, é isso. Beleza? Então, é essa dica que eu dou para esse tipo de problema, assim. Eu diria que, tipo assim, feedback, assim, acho que é muito uma coisa assim, você precisa conversar com os pares, entendeu? Entender não só a sua relação com a pessoa, mas, assim,
como que as outras pessoas estão interagindo com ela, entendeu? Será que isso é um problema que é só seu com a pessoa? Será que é um problema entre o time inteiro, entendeu? Então, quanto mais você estiver munido de informação, acho que você consegue dar um feedback mais direcionado, entendeu? E é muito importante você ter exemplos práticos também, porque às vezes você fala assim, sei lá, esse negócio aqui não está muito bom. Mas, pô, caraca, tá, mas dá um exemplo, sacou? E aí você não tem aquele exemplo, é horrível, porque, pô, você fala um negócio ruim, mas você não tem noção do que é, entendeu? Então, eu diria que é tipo assim, se munir de exemplos, conversar com as pessoas em volta da pessoa que vai receber o feedback para poder trazer mais input para ela, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. É você mesmo que olhou para trás agora. Dá. Eu acho que o líder que puxa tudo para ele ser o herói, eu acho que o cara não é o líder, o cara no final é quase um chefe mesmo, sacou? Então, assim, eu acho que um verdadeiro bom líder é o cara que, tipo assim, sabe tirar da equipe o melhor proveito e sabe reconhecer, botar ela mais como a responsável pelo resultado do que ele mesmo, sacou? Então, assim, o líder é o cara que, tipo assim, quando as coisas dão certo, você dá o mérito para a equipe, e quando as coisas dão errado, você puxa para você o problema, assim. Então, eu diria que é mais ou menos por aí, sacou? Não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas... Foi, gente? Então, 3 minutinhos aqui, é bom que a gente acabe um pouquinho antes para poder tirar o atraso aí. Então, muito obrigado, divirtam-se muito aí no Hack Tudo, troquem bastante, aprendam, e é isso. Beleza? Valeu!